Max? Sim, foi. Das caixas. O caixa disse que havia menos de 3 mil. Isso é uma loucura. Deviam ter usado 2 funcionários aqui atrás. Um administrador. Oi, Sueli, tudo bem? Ajuda a ganhar tempo. Oi, mãe, boa noite. Tudo Tem bem? várias pessoas, tem várias estrangeiras aqui hoje. Ó, tem a Gabi lá do Pará. Pará tá cheio aqui, tudo da memorial de Belém, não é isso, gente? A Gabi é nossa daqui. Só saiu? Tem várias irmãs de Belém. Sueli, tudo bom, Sueli? Tudo jóia, tudo bem. Que bom. Com vocês, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Tá chovendo aí, não? Não, tá um calor de matar. Eu saí ainda agora há pouco com meu esposo, mais 6 horas, eu cheguei agora. Mas tá muito quente lá fora, quente demais. Que coisa boa. Oi, Tatiana. O irmão da Ana pagava. Boa noite. Oi. Boa noite. Tatiana e Gabi são aqui do Vital Brasil. Ah, que coisa boa. Estou de olho nessas meninas, hein? Olha, eu vou ir fazer uma visita a vocês, viu, Márcia? Ótimo. Estou de olho nessas garotas. Coisa boa. Tá falando Oi, aqui? Paula, tudo bom, Paula? Aqui é Paulinho. Leila, como é que você está, Leila? Estou bem, Tá bem? graças a Deus. Os sintomas estão leves, os sintomas? Só muita falta de ar. É mesmo? Tá falando? Não sei. Mas está se cuidando. Está se cuidando, Leila? Não sei onde você Oi? tá aí. Está se cuidando? Estou me cuidando sempre. Não é? Isso. Esse ninho, não é? Leila, você tem aquele Oi. oxímetro? Tem um oxímetro para medir Será que a Laurene conseguiu? Tenho, estou medindo, está tudo Isso, normal. ótimo, primeiramente. Graças a Deus. Olha. Tá falando aqui? Parou aqui. Márcia, vamos esperar só um minutinho mais para o pessoal terminar de entrar, para a gente já... Quem puder, vai fechando o microfone, para a gente não ter interferência. O meu já está fechado. Já foi difícil eu abrir, você está doido? Então, mamãe, fica num lugar sem barulho e fica quietinha. E quietinha, porque senão só dá a senhora. Oh, filho não pode mandar em mãe, não. Boa noite para vocês. Comecei brincando, mas eu quero ficar bem séria e quietinha. Boa noite. Fica quietinha, porque senão só vai dar a senhora e a preletora a gente não vai ver, né? Ai, homem, aqui. Por que vai ver só a senhora? Está todo mundo aí? Não, é porque quando a gente fala, aparece a imagem. Gente, vamos dar início, porque o tempo voa e nós temos um tempo limitado. Algumas pessoas ainda estão com o microfone ligado. Eu queria pedir que vocês, por favor, desligassem, para a gente facilitar aí a compreensão de todos, né? Eu vou pedir a Gabi, a nossa visitante, que ore, Gabi, para a gente dar início a essa noite, pedindo que Deus nos abençoe, que seja um momento de muito aprendizado. Então, Gabi pode abrir o microfone e pode orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por este dia, Pai, por tudo que Tu nos permitiu realizar neste dia, Senhor.
Obrigado pela tua graça e misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Pai, que neste momento tu esteja a usar a irmã que vai trazer a tua palavra, o teu ensino aos nossos corações, Senhor. Dai-nos, ó Pai, entendimento e compreensão para que venhamos a aprender mais sobre a tua palavra, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, cumprir a tua vontade. Amém. Pai, que tu estejas a abençoar a vida de cada irmã que aqui se encontra. Tu estejas a abençoar poderosamente, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por tuas bênçãos, pela saúde, por tudo que tu tens nos permitido, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridas, mais uma vez, sejam muito bem-vindas, as nossas aqui de Niterói, as irmãs lá do Pará, outras que por acaso estejam e a gente não consegue identificar. E vamos entrar nesse propósito. Quando nós pensamos nesse projeto, a gente pensou em conhecer melhor as mulheres da Bíblia, as mulheres que fizeram diferença, que marcaram a história, e trazer para as nossas vidas as qualidades, as características dessas mulheres, e que nós possamos marcar também a história em que nós estamos vivendo. Então, nós estamos sempre focando em mulheres que fizeram grande diferença. E hoje nós vamos entrar um pouco mais profundamente na vida de Maria, a mãe de Jesus. Então, eu queria passar a palavra para a nossa irmã Márcia, que é a nossa segunda secretária da União Feminina Niteroense, e ela vai estar trazendo para a gente o estudo. E eu sugiro sempre, anotem tudo, porque depois tem o dever de casa, tá bom? Então, Márcia, a palavra está com você. Tá bom. Para mim, eu recebi um presente, né? Falar sobre a maior de todas, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Essa mulher agraciada que recebeu um presente, né? E esse presente se estendeu a todos nós. E a gente vê, né? Tem visto aí falar, a gente falou sobre Ana, sobre Ruth, sobre essas mulheres, né, que viveram em épocas diferentes da nossa, mas que passaram pelas mesmas dificuldades que passamos. Elas eram mulheres jovens, mães, filhas, esposas, cuidavam do lar, enfrentavam doença, morte, alegria, tristeza, tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa. Mas mesmo com tantas dificuldades, elas nos deixaram grandes exemplos. E uma das mulheres que chama muito a nossa atenção, tenho certeza que de todas, é Maria de Nazaré. Ela foi, né, um exemplo de sabedoria. Uma mulher agraciada que resolveu e decidiu seguir os planos de Deus para ela. Ela não pensou na graça ou na vida dela, ela se dedicou totalmente àquilo que Deus chamou. A gente sabe que Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia e era noiva de um carpinteiro chamado José. Isso está em Lucas 1, 26. E essa mulher, né, uma característica dela que mais nos inspira ou que nos motiva é que ela foi agraciada por Deus para trazer ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo. Que graça, eu acho que não existe graça maior, que privilégio maior essa mulher recebeu. E nós temos que nos inspirar na vida dela, que foi marcada por coisas e fatos extraordinários, episódios incríveis, como a concepção de Jesus, o local de nascimento, a fuga para o Egito por causa da perseguição e muitos outros fatos, né, que ela presenciou no ministério de Jesus. Realmente uma mulher agraciada. E eu digo que é a maior de todas. E eu queria falar 3 situações, 3 experiências que Maria teve gerando o Filho de Deus. A primeira experiência é que Maria creu prontamente que seria mãe do Messias.
ela creu assim que o anjo apareceu para ela e entregou essa mensagem para ela, ela não duvidou, ela acreditou. Vamos ler Lucas 1, de 30 a 34. Eu vou estar lendo, eu quero ler com vocês esse texto. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 34. Diz assim o texto: Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o seu nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso pode acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Vamos parar aí e a gente imagina a cena, né? Maria, uma jovem, bem jovem, de repente o anjo Gabriel, que cuidava de Israel, aparece para Maria e dá essa notícia a ela. Ela, uma virgem, conceberia, daria à luz a um filho. E mais do que isso, Filho do Altíssimo, e onde ele fala que o reino seria eterno. Qual seria a reação? A gente pensa assim, como é que ela deve ter pensado? Como assim? Será mesmo? Como que pode acontecer isso? Eu acho que se fosse comigo, eu levaria um susto, né? Mas ela, com certeza, ela ficou espantada, tanto que ela perguntou como que isso iria acontecer se ela era virgem, se ela não tinha conhecido homem algum. E a gente lendo, né, vendo a passagem, a gente vê que aqui no finalzinho, né, depois a gente vai estar lendo Lucas 1, 35, 36, viu que ela prontamente acreditou naquilo que o anjo estava falando para ela, e tanto que ela perguntou, como será? Ela não duvidou, como será isso? Vamos continuar lendo Lucas 1, 35 a 38. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Então o anjo aparece para ela e fala que ela seria mãe. Ela, virgem, perguntou como. O anjo falou que o Espírito Santo, né, a envolveria e ela iria conceber. E não por relação com José, que era seu noivo, ela iria conceber de forma sobrenatural. E o anjo continuou uma conversa com ela, falando sobre Isabel, sua prima, que estava grávida, que era estéril, e que Deus havia feito um milagre. E ela disse: Aqui está a sua serva. Incrível isso, porque ela prontamente aceitou aquilo. Eu tô parando aqui porque tô sempre admitindo alguém, tá? Ela aceitou aquilo como bênção para a vida dela, em momento nenhum ela duvidou, e ela se colocou ali como serva, pronta a servir, pronta a ser instrumento de restauração, de bênção, usada por Deus através do Espírito Santo. Vocês imaginam o risco que ela estava correndo? Ela ainda era solteira, estava comprometida com José, mas não era casada. Como ela encararia isso? Naquele tempo, se houvesse adultério, porque ela já era noiva, né?
o noivado um compromisso de casamento, ela poderia ter sido apedrejada. Mas quando o anjo fala para ela, ela prontamente crê e se dispõe a servir como serva. Aí vocês poderiam dizer: ah, mas se um anjo aparecesse para mim, como o anjo Gabriel apareceu para Maria, eu também não iria duvidar. Mas naquele mesmo tempo aconteceu um outro fato, que foi o fato do anjo aparecer para o sacerdote Zacarias. Tanto que na leitura que a gente fez, a gente mencionou Isabel, que era prima, idosa, e que tinha ocorrido um milagre na vida dela, né? Menina, nós estamos na reunião, não nos deixaram entrar. Eu e a Rosane, 20 minutos esperando. Não. A Rosane saiu também e eu entrei de novo. Eu estou admitindo todo mundo. Deve ser o... Olha, eu fui lá naquele que estava na União Feminina. Aí abriu direitinho, ficamos nós duas. Aí eu fui no grupo da Igreja de Caraí, aí fui lá, era diferente o link. Aí esse abriu. Então, vamos continuar. A Rosane está entrando também. Quem estiver entrando agora, por favor, desligar o microfone. Eu estava dizendo, Isilda, só liguei para dizer que nós estávamos esperando o tempo todo, 20 minutos, e não nos admitiram naquele link da União Feminina. Dilna, não apareceu aqui para mim. Eu que estou fazendo, e todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou admitindo. Não deve ter acontecido algum problema aí, mas vamos lá. Então, a gente estava falando que o anjo apareceu ao sacerdote Zacarias, né, marido de Isabel. Ele estava exercendo o ministério dele, ele estava escalado no turno onde ele estaria realizando a adoração no Santo dos Santos. E o anjo Gabriel apareceu para ele dizendo que ele iria ser pai, que Isabel seria mãe, engravidaria. E ele falou: como pode ser isso? Ela idosa? Como? Ele deve ter pensado, deve ter acontecido algum engano, isso não é possível, né? Então a gente vê que Zacarias, né, ele duvidou, ele não teve a mesma reação que Maria, que se colocou prontamente à disposição. E vamos ler esse texto, Lucas 1, de 11 a 13. Lucas 1, de 11 a 13. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. E o versículo 18 diz: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes das minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Então, Zacarias, ele teve uma dúvida e recebeu aí uma sentença por essa dúvida. Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho, né? A gente, quando João Batista nasceu, ele recuperou a voz. Mas a gente vê a mesma situação que aconteceu, né? Só que Maria creu, prontamente se colocou como serva, e Zacarias não. Qual era a diferença? A gente vê aqui Maria, uma jovenzinha, provavelmente entre 16 e 18 anos, recebe a visita do anjo, dizendo que ficaria grávida,
e que não seria por relação com o homem, mas pelo Espírito Santo, algo sobrenatural, ela creu prontamente, se colocou como serva, né? E Zacarias, né, a Bíblia fala que ele, Zacarias e Isabel, eram justos diante do Senhor, um homem religioso, um sacerdote, mas ele não estava pronto a crer no milagre e por conta disso o anjo o calou, até que se cumprisse todas as coisas. O que percebemos aqui é que isso pode acontecer nas nossas vidas. Deus fala conosco através do seu Espírito Santo, através da leitura bíblica, das mensagens que Ele nos envia através das pregações dos nossos pastores, dos nossos líderes. A palavra dele vem a nós. Através da palavra dele, nós nos sentimos tocadas. E essa palavra, ela se aplicará na sua vida. Aquele logos, que é a palavra escrita, ela se tornará rema, ou seja, aquela palavra revelada e aplicada a você. Às vezes a gente sente certas coisas que a gente não consegue explicar, mas temos convicção de que o Espírito Santo está à frente e que vai acontecer alguma coisa. Seja um milagre, seja uma resposta de Deus, seja uma provisão, seja uma cura, uma restauração. A gente percebe através da palavra do Senhor que aquilo se torna vivo na vida da gente. E eu tenho certeza que todas nós aqui já recebemos uma graça de Deus e sentimos isso no nosso coração. Precisamos nos inspirar em Maria, agir como ela, crer e se prontificar a servir, a viver o milagre de Jesus na vida da gente, a sermos contemplada com a bênção e com as bênçãos que Deus tem para nós. Diferente de Zacarias, que ficou mudo, Maria creu. Deixa eu tirar o som aqui. Maria creu. E o que fez logo a seguir? Ela cantou. Zacarias ficou mudo e ela cantou um cântico de vitória. Se nós crermos e confiarmos na ação de Deus e nos colocarmos como servas de Deus, com certeza também teremos em nossa boca um cântico de vitória, assim como Maria. E a segunda experiência que eu queria falar sobre a vida de Maria Maria acompanhou sobre as bodas de Caná, o milagre, né, onde Jesus transformou a água em vinho e Maria estava presente. Ela acompanhou todo o crescimento de Jesus e esteve presente no primeiro milagre, quando eles foram para um casamento, né, nas bodas de Caná, e na festa de casamento faltou o vinho. E logo no princípio do ministério, foi aí que Jesus operou o primeiro milagre. E Maria chega para Jesus e diz o quê? Vamos ler em João 2, 3 a 5. João 2, versículo 3 a 5. Diz assim: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: Fazei tudo o que ele vos disser. A gente fica um pouco assustado com essa palavra de Jesus, né? Mas mulher não era uma forma ofensiva de se tratar naquela época. Ele chamou ela de mulher não de uma forma ofensiva, mas porque ele ainda não tinha iniciado o ministério dele. E Maria teve uma visão, né? Ela teve uma visão de que Jesus poderia resolver aquela situação. Foi usada pelo Espírito Santo. E daí começou o ministério de Jesus, né? E eu acho muito, muito tremendo quando ela fala, né, depois de receber esse mulher que tenho eu contigo,
ela chega para os servos e fala o quê? Fazei tudo que ele vos disser. Então a gente vê que ela cria que algo ia acontecer ali. E logo a seguir Jesus mandou, né, os servos encher as talhas de pedra e transformar aquela água em vinho. E acontece o primeiro milagre, o grande milagre. O que a gente pode aprender com Maria nessa passagem, né? A gente precisa perceber a hora certa, discernir a hora certa de agir. E o Espírito Santo, ele a utilizou para preparar uma atmosfera espiritual para o milagre acontecer. Nós também podemos preparar uma atmosfera espiritual para o milagre acontecer na nossa vida. E como? Buscando, né? Buscando a presença de Deus, tendo uma vida de intimidade com Ele, buscando o Senhor através da leitura bíblica e da oração, e tendo uma vida de santidade. Essa é toda a atmosfera que Deus precisa para atuar na nossa vida, para operar o milagre, a maravilha que nós estamos esperando. Se você tem uma necessidade, apresente essa necessidade a Jesus, como Maria fez. Não chegou para Jesus e falou, acabou o vinho? E foi exatamente isso que aconteceu. Ela apresentou a necessidade. E Jesus respondeu aquele clamor e aquela... faltam 10 minutos. E aquela necessidade do momento. E para terminar, eu queria citar, né, como terceiro tópico aqui, sobre Maria, um momento triste, né, que foi o momento mais difícil, acredito, na vida de Maria. Foi quando Maria presenciou a morte do seu filho. Foi a única pessoa do mundo que presenciou a concepção, a vida, a morte, a ressurreição, foi Maria, foi ela. E no momento da crucificação, ela estava ali, diante daquele quadro terrível, vendo seu filho dilacerado, moído pelas chicotadas, todo aquele castigo, aquela morte horrenda, cheia de dor. Imagina uma mãe contemplar isso. Jesus, naquele momento, de toda aquela dor, de todo aquele peso que estava sentindo, ele olha para Maria. Está lá João. E ele dá uma instrução. Vamos ler João 19, 26 e 27. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, Jesus disse à sua mãe, mulher, aí está o seu filho. Então disse ao discípulo, aí está tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. A gente percebe que Jesus amou Maria até o fim e se preocupou com ela naquele momento ali. A gente vê os laços que ele tinha de carinho, de cuidado. E assim como Maria recebeu essa proteção, né, essa preocupação de Jesus no seu último momento, até na hora da sua morte, ele expressa esse cuidado para com ela, é assim conosco também. Todos os momentos da nossa vida ele nos protege, ele cuida, ele nos dirige. E como Maria, né, ele passou a responsabilidade como filho primogênito, né, para João, para cuidar da sua mãe. E o grande propósito de Maria foi gerar e cuidar do Filho de Deus. E esse grande propósito estava se cumprindo a obra plenamente ali naquele momento da morte, depois da ressurreição de Cristo, e que ela estava presente também. E nós também temos que nos inspirar nela. Não importa o propósito que Deus tem para as nossas vidas, seja um propósito tremendamente grande, ou seja um propósito pequeno, não tão significativo, mas à medida que a gente precisa ver pelo propósito de Deus para a nossa vida.
Que o Senhor possa realmente nos direcionar, cuidar de nós e continuar a usar mulheres que nos inspiram, né? Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor que o princípio. Vamos nos inspirar em Maria, todas nós. Ela nos inspira a fidelidade. Que você seja uma filha fiel a Deus, como foi Maria. Amém? Amém. Essa palavra agora para Isilda. Amém. Obrigada, Márcia. Interessante você destacar alguns estágios diferentes da vida de Maria no relacionamento dela com Jesus. O seu filho na carne, mas o seu Senhor, que Maria honrou de tantas maneiras, né? Muito obrigada, Márcia. Quanto aprendizado. Enquanto Márcia estava falando, eu estava aqui pensando, né? Como é que você reage em situações que às vezes são complicadas, são adversas, são difíceis para você entender, como foi no caso de Maria. Imagina naquela época, uma jovenzinha, noiva ainda, aparecer grávida. Como é que você reage? Como é que você sabe discernir o direcionamento que o Senhor tem dado à sua vida? E Márcia, na sua explanação, ela colocou o que é necessário para que a gente faça esse discernimento e que deixe Deus cumprir em nós a vontade dele, os propósitos dele. Muito obrigada, Márcia. Nós conhecemos um pouco mais de Maria e eu tenho certeza que todas nós estamos aí perguntando a nós mesmas, né? O que eu preciso para estar mais à disposição do Senhor, para deixar o Senhor cumprir os seus propósitos através de mim e em mim. E o dever de casa é esse. Assim que terminar, você vai lá no WhatsApp da União Feminina ou das presidentes e coloca lá o que você trouxe para a sua vida, tá? O que eu preciso, a exemplo de Maria, que eu preciso melhorar, aprimorar na minha vida para perceber o agir de Deus em minha vida. Eu quero que você pense muito nisso. Não apenas pense, mas coloque em prática. O objetivo desse nosso projeto é nos tornarmos mulheres melhores, mulheres de Deus que marquem a sua história. Então, eu quero que você reflita quando terminar aqui a nossa live e possa trazer para você este aprendizado precioso que a Márcia nos trouxe. Eu queria agora pedir uma irmã muito querida, que eu vi que está aqui com a gente, a Damares. Nós temos gente, Márcia, de Recife, tá? Gente, lá de Recife, temos gente baiana, que é pernambucana, mas está na Bahia. Temos gente do Rio Grande do Norte, temos gente de Vitória, não sei se tem outras que eu não consegui identificar. Queria pedir a Damares é uma diaconisa amiga, querida, que abre o seu microfone, Damares, e ore agradecendo a Deus a vida da Márcia, o que ela trouxe para a gente hoje, e coloque a vida de cada irmã nas mãos do Senhor, para que nós nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus. Então, Damares pode orar para a gente. 2 minutos, Isilda. Isso, 2 minutos para ela orar. Ela ora em 1 minuto, e em 1 minuto a gente vai despedir. Vamos Ok, orar, minha irmã. Que privilégio, não é? Seguir estes conselhos, estes exemplos que a palavra de Deus nos traz. Ó Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. E nós queremos, neste momento, Senhor, nos colocar nas Tuas santas e dadivosas mãos, para seguir, assim, o exemplo de Maria, segundo aprendemos hoje. Amém. Obrigada, Senhor, e abençoa nossa irmã Márcia, que ela possa sempre trazer lições preciosas para as nossas vidas, para que Amém. Possamos, assim, ser servas fiéis e ser encontrada, vigilante e orando, para possamos atender ao Teu chamado e ter um relacionamento contigo de Senhor,
Nós somos tuas servas, ó Pai, e também tuas filhas, e assim nos entregamos, cada mulher aqui presente, suas famílias, sua igreja, para que realmente sejamos crentes fiéis a Ti. Amém. E cumprir a missão que Tu queres em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, queridas. Daqui a 15 dias, dia 19 de julho, nós teremos a nossa Paula. Ela vai trazer para nós a vida de Raabe. Preste atenção, Raabe. Raabe tem muita coisa